Vamos falar de saúde porque novembro é o mês de conscientização sobre a saúde do homem. E o Novembro Azul reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros. Para falar sobre esse tema, as razões desse comportamento e a importância do autocuidado, a gente conversa agora com o urologista e especialista em saúde do homem, Dr. Henrique Coelho. Doutor, muito bom dia, bem-vindo aqui à Massa FM. Bom dia, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder falar desse assunto tão importante. Exatamente. Quando a gente fala de saúde do homem, né, doutor, existem algumas barreiras ainda, alguns preconceitos a serem vencidos. Mas por que, mesmo com tanta informação, os homens ainda resistem em procurar um médico? Você acha que tem a ver, de fato, com esse preconceito, com medo de fazer o exame do toque, achando que isso vai mudar a vida dele, né? Olha, eu acho que tem sim, isso também é um dos fatores, porque os homens, eles querem sempre parecerem fortes, né? Então, qualquer coisa que vai fragilizá-los e vai deixar nessa posição, o homem acaba fugindo. Então, tem esse medo, tem esse preconceito, tem as piadas, né? Que até eu mesmo dou muita risada quando vejo essas piadas, mas às vezes acaba influenciando algumas pessoas a não buscar esse cuidado. E também, eu acredito que a rotina, trabalhar demais, a gente muitas vezes não coloca como prioridade coisas tão importantes como você ir numa consulta médica, fazer um exame uma vez por ano. Ontem, inclusive, eu estava entrevistando no meu programa na TV o deputado federal Vander Lobé, né, que foi diagnosticado com câncer e da próstata, e ele deu o seu depoimento ali falando, né, que na verdade ele sempre fez os exames de sangue rotineiramente, né, todo ano, e houve uma alteração. E é o que a gente tocou no assunto ali, foi justamente isso, né? Que às vezes o homem tem medo, esse receio de ir lá fazer o exame, mas o primeiro monitoramento que é feito é pelo exame de sangue. Justamente. Né? Então, assim, você primeiro faz essa coleta, compara, porque o exame de sangue, com a tecnologia que existe hoje, ele já consegue trazer todas as informações para você fazer um monitoramento, vamos dizer, menos invasivo, né? Sim, sim. Essa história, né, o que aconteceu com o deputado Vander, representa muito bem o que é o câncer de próstata para os homens nessa situação. Porque nós temos o exame de sangue, o PSA, ele é um exame que ele traz muitas informações, desde o rastreamento. Então foi o que aconteceu com ele vinha fazendo os exames anualmente. Quando houve uma alteração de padrão desse valor de PSA, existe velocidade de crescimento, a relação entre a fração livre e total, enfim, tem toda uma ciência por trás desse exame. Pronto, você faz a suspeita de haver uma alteração e aí sim você vai para o exame de diagnóstico. E você consegue diagnosticar o câncer de próstata na fase inicial, na fase que está localizada somente na próstata e às vezes somente numa região da próstata. A chance de cura é muito alta, a chance de cura se aproxima de 95%, que deve ser o caso dele de um diagnóstico inicial de uma pessoa que fazia os exames anualmente. Isso é o ideal. Certo. E é interessante, doutor, porque o homem que está nos ouvindo precisa entender que, assim, existe essa chance real de cura muito alta, mas desde que sendo diagnosticado no início, né, doutor? Isso. É por isso. Então eu não preciso me cuidar porque tem chance de cura se um dia eu descobrir. Não. Se você descobrir na fase inicial. E para isso é importante anualmente estar frequentando, buscando um médico de confiança ali, né, para poder justamente estar fazendo esse monitoramento. Isso, na fase inicial que tem essa chance de cura alta, pessoal. Já o contrário, quando a doença é avançada, quando ela já tem invasão dos tecidos em volta ou metástases, que são as lesões à distância, a chance de cura é de 5%, é o contrário. Então a gente vai de 95% de chance de cura para 5% de chance de cura. E o maior medo do homem, eu sei, né, os pacientes chegam lá amedrontados quando tem uma alteração de próstata, é que se fizer uma cirurgia, se fizer algum tratamento da próstata, ele vai ter problemas de ereção, vai ter disfunção erétil, vai ter incontinência urinária. Isso vai acontecer na doença avançada. Ou seja, não faz sentido você não fazer exames, não buscar um diagnóstico precocemente. Porque você vai resolver um problema, vai se curar e ainda aumenta a chance de a gente fazer uma cirurgia, por exemplo, que não cause essas alterações. Então, é muito mais vantajoso em qualquer um dos aspectos fazer os exames anualmente e fazer o diagnóstico precoce.
Inclusive, eu até brinco e falo muito que os homens às vezes têm esse receio de não se cuidar. Eu falei, olha, se uma hora você descobrir, você que está me ouvindo, descobrir, Deus te livre disso, mas você descobrir que você está com câncer de próstata, você descobrir isso numa fase avançada, morrer, a tua mulher vai continuar viva e vai tocar a vida dela com outra pessoa. Né? Então, assim, pensa nisso, porque senão depois vai ficar em depressão, eu não vou cuidar. Aí você morre, é óbvio que ela vai sentir sua falta, mas a vida acaba para quem morre. Para quem continua, a vida segue. Então, pensa nisso, meu filho. Se você quer viver o máximo possível da vida ao lado da sua esposa, hoje também do seu marido, enfim, pense nisso. É fundamental. A saúde do homem precisa ser cuidada. E em Mato Grosso do Sul, doutora, a estimativa é de que mais de 1.200 novos casos por ano, né, possam surgir. Como que o senhor tem avaliado esse cenário? É um dado preocupante? É um dado dentro da estatística? Ou o senhor acha que isso levanta um alerta em relação à saúde masculina e à saúde pública como um todo, né? Esse dado segue ainda a incidência normal do câncer de próstata, mas é muito caso. É muita gente. 1.200 novos casos por ano, né? É muito diagnóstico de câncer de próstata. Então, o pessoal tem que se preocupar com esse assunto, precisa fazer os seus exames aí de rotina, né? Buscando esse diagnóstico precoce, porque não é brincadeira. E um detalhe também, você falando da questão da morte pelo câncer, não é uma morte assim rápida. O câncer de próstata é uma doença de evolução lenta. Ou seja, demora, infelizmente. Tem um aspecto bem triste aí. Demora para a pessoa morrer do câncer. E quando tem essas metástases à distância, a pessoa costuma ter muita dor. Então é um sofrimento, é uma morte bem penosa. Certo. E é uma situação que a gente consegue, é uma pena, porque consegue diagnosticar no início. Quando a gente vê um paciente que chega na tua frente com um PSA altíssimo, um PSA de 100, com doença avançada, metástase e tal, a gente estima que ele perdeu pelo menos 10 anos de chance de fazer o diagnóstico. Para chegar nesse estado, são de 10 a 15 anos. Então a pessoa ficou 10 anos sem fazer o exame. É terrível, né? Então, assim, procure, faça o seu exame, vai lá no seu médico, fala, faz o exame de sangue, pede tudo que precisa aí para ver se está tudo ok, se está tudo certo. Se estiver tudo tranquilo, beleza, sua vida vai seguir normalmente, no próximo ano você retorna lá, faz o exame de novo, mas não deixe de fazer o seu exame. E doutor, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os homens que ainda têm esse medo, têm vergonha, têm preconceito de procurar um urologista? Olha, a mensagem é que não faz sentido, na verdade é uma demonstração, acho que de inteligência, né? De esperteza que os homens têm, de vivacidade, você se cuidar para que você tenha uma vida plena, para que esse homem, então, continue sendo forte, né? O homem gosta de ser forte, gosta de ser produtivo, gosta de trabalhar. Para isso, você precisa do seu corpo, precisa da sua saúde. Então, faça os exames. É a melhor decisão, é a decisão mais inteligente, mais acertada a se tomar. Certo. Procure, então, um médico urologista, faça seus exames e cuide da sua saúde. Doutor Henrique Coelho, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu, doutor? Um bom dia. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia a todos.